Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Nós vamos estar aqui trazendo mais um assunto aqui para vocês e eu quero conversar um pouco com vocês sobre oração. Eu creio que você já pensou assim, dessa forma. Por que minha oração não está sendo respondida? Por que eu oro, mas sempre está da mesma forma? E talvez você esteja orando de forma errada, porque eu também um dia já passei por isso em minhas orações. E eu creio que hoje o Senhor quer abrir o nosso entendimento sobre a respeito da oração. Como nós devemos falar com Deus. E aqui eu quero trazer para vocês o segredo para ter as suas orações respondidas. 4 passos que você deve seguir para que você esteja orando de forma correta. E assim também recebendo de Deus a resposta. E se você seguir tudo que vou te passar aqui, você vai mudar totalmente a sua maneira de orar. Então, durante essa série, nós vamos falar sobre oração. Vai ser alguns vídeos aí falando sobre essa questão. Nós vamos falar sobre vários tipos de oração. E aqui o primeiro passo que eu quero trazer para vocês, que você deve orar com fé. Orar com fé, crendo que já recebeu. Aqui eu quero trazer um texto base que se encontra aqui em Tiago 1, o versículo 6, que fala dessa forma. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, ele é semelhante às ondas do mar, que é levado e agitado pelo vento. Não pense, porém, tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, aqui está falando sobre orar com fé. Quando eu oro com fé, eu vou estar ali pedindo ao Senhor. Na mesma hora, eu vou crer em meu coração que aquilo que eu pedi já vai ser respondido, já está sendo respondido. E crer que já foi feito. Porque, por exemplo, se você for orar por alguém enfermo, o segredo é ali você entender que Deus pode curar. A sua fé, ela vai sendo exercitada naquele momento ali. Então, quando você orar, na mesma hora vai ser feito, porque você vai crer de todo o coração que foi feito. Mas eu quero te perguntar, talvez algumas vezes você já orou e já pensou assim, mas será mesmo que Deus vai fazer isso? Será mesmo? Aí, ou talvez, em outras ocasiões, na hora você creu. Mas passou um certo tempo, passou um dia, não aconteceu, passou 2, não aconteceu. Aquela certeza foi saindo do seu coração. E ali se torna ali um meio que você está duvidando do que o Senhor pode fazer. Aqui fala, né, sobre aquele que duvida. Aquele que duvida, ele é como a onda do mar, porque ele não sabe se ele crê ou não crê, aí fica ali no meio do caminho, né? Aqui em Marcos 11, no versículo 24, diz assim, portanto, eu lhes digo que o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, porque assim será feito. Se você pedir em oração e tiver de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que você já recebeu do Senhor. Então, você tem que crer na mesma hora que já foi feito. Quando você crê, aquilo ainda não está manifesto, né? Aquilo você ainda não viu a resposta. Mas, quando você crê, vai passar um tempo, aquilo ali vai começar a manifestar. Porque isso é a fé. Isso é a fé que move montanha. A fé, porque a palavra de Deus fala, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, né? Possamos dizer aquele monte, passa daqui para lá. Por quê? Porque quando você crê, você tem convicção, você tem certeza. E a melhor coisa é a gente ter certeza da voz de Deus, ter certeza do que Deus quer para as nossas vidas. E em oração, cada vez que você vai ganhando intimidade com Deus, você vai ali conversando e ali você vai entendendo. E a sua oração vai mudando também o foco, né? Porque
nós vamos ver aqui outros passos aqui. O número 2 que eu pus aqui é que nós devemos orar com fé, crendo na palavra. Você tem orado com fé, crendo na palavra de Deus, na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é verdadeira. Então, cada vez que eu leio na Bíblia que Jesus Cristo cura, eu vou crer que sim, ele cura. E eu vou começar a me movimentar a respeito disso. Porque quando a pessoa crê, ela não fica parada. Quando você crê, você quer ali logo ver a manifestação. E nós vemos que aqui na palavra fala que Jesus Cristo cura. Na palavra fala que Jesus, ele é o nosso Salvador. Então, para eu poder ser salvo, para eu poder ir morar com Deus, para que você possa ir morar no céu com Deus, você tem que crer. Crer na palavra, crer que Jesus, ele veio e morreu por cada um de nós. Mas como eu vou crer? Porque eu vou ler a palavra, eu vou ler a palavra de Deus, a Bíblia, e ali eu vou entender o que aconteceu para que hoje eu pudesse ser salvo. E ali eu vou começar a crer. Para você ser salvo, você tem que crer. Você tem que ter fé que tudo isso aconteceu para que você possa também subir, para que você possa ser noiva de Cristo. Veja aqui, né? Quantas pessoas estão com projetos parados? Quantas pessoas estão sofrendo de doenças porque estão pedindo ao Senhor, mas não estão tendo resposta à sua oração? Não estão vendo a manifestação da sua cura. Não estão vendo a manifestação dos seus projetos, de tudo que o Senhor tem prometido. Então, eu quero te dizer nesse dia, você pode estar orando, mas você talvez está faltando fé. Aqui, né, o que eu pus aqui, ter fé na palavra de Deus. Quando você tem fé na palavra de Deus, você crê que Deus, ele pode te dar todas as coisas. Você crê que Deus, ele não te nega nada. Na Bíblia aqui nós vemos aquela passagem que fala sobre quando você pedir algo a Deus. Porque se o pai, ele sabe dar coisas boas ao seu filho, pedindo-lhe um pão, porventura ele dará uma pedra? Ele pedindo-lhe um peixe, porventura ele dará uma serpente? Então aqui fala na palavra, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará tudo aquilo que pedires. Então, se você crer que você tem um Pai Celestial, você também vai crer que ele pode te dar todas as coisas, que ele pode fazer tudo por você. Aqui a terceira coisa que eu pus aqui, que pode estar acontecendo para que as suas orações não estejam sendo respondidas. Pode ser porque você não está esperando no Senhor. O Salmo aqui de número 40 fala sobre esperar no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então aqui o salmista está falando sobre esperar no Senhor. Porque quando a gente espera no Senhor, ele faz acontecer. A manifestação vem, porque quando espera no Senhor, você demonstra ali fé. Você está demonstrando que você orou, mas que você vai ter fé para esperar. Porque não adianta você orar e ficar também ansioso, desesperado. Porque isso é como se você estivesse dizendo, eu não creio. Eu não creio que Deus possa fazer. Mas quando você crê, você espera, você tem paciência, você sabe que vai acontecer. Você não sabe como que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer, que a resposta virá da parte de Deus. Então, aqui, dos requisitos que eu pus aqui, que quando você fizer a sua oração, comece a esperar em Deus. Porque Deus, ele nos faz promessas. Deus, ele nos fez promessas na palavra de Deus. Nós temos várias promessas.
Mas para essas promessas acontecerem, nós temos que aguardar o tempo perfeito do Senhor. O Senhor, ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. E tem um tempo para nossas vidas, para acontecer aquilo que foi pedido. Nós temos que esperar, aguardar no Senhor. Porque se eu estou esperando no Senhor, se está de acordo com a vontade do Senhor, se eu estou aguardando no Senhor, com certeza vai acontecer. Porque se eu começar a olhar o cenário, talvez eu desista de esperar. Se você começar a olhar à sua volta, se você começar a olhar as circunstâncias, talvez você desista de esperar. Se não olhar o cenário, não olhar as circunstâncias, mas continuar crendo e confiando, tudo vai acontecer no tempo certo. A sua oração vai ser respondida no tempo certo. Deus, ele vai trazer a manifestação da sua oração. E aqui, por último, eu quero trazer aqui o que você deve fazer, conhecer mais a Deus. Porque quando você conhece o Deus que você serve, nada pode tirar o foco, né? Quando você conhece o Deus que você serve, você vai orar com fé. A sua fé já vai estar sendo exercida ali e vai estar aumentada, porque você conhece o Deus que você serve. Eu vou te trazer um exemplo aqui na Bíblia, em Daniel 6, que fala que quando Daniel descobriu que ele seria lançado na cova dos leões, Daniel, ele foi orar. E ali, Daniel já orava naquele momento, ele já fazia suas orações dia após dia, de joelhos ali. Mas naquele momento, quando ele recebeu a notícia, ele não ficou apavorado, ele não ficou desesperado, mas ele foi orar como ele já fazia. O versículo deixa claro, o versículo 10 fala que ele foi orar como ele já costumava fazer. E ali ele orava 3 vezes ao dia de joelhos e agradecia a Deus. Já era costume de Daniel agradecer a Deus, orar 3 vezes ao dia. Mas quando ele soube da notícia, ele foi orar, mas crendo que nada ia acontecer de mal a ele. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Quando eu conheço o Pai que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, eu sei que pode demorar, mas eu sei que tudo vai se ajeitar no seu lugar. Eu sei que a oração, ela tem os seus efeitos. Quando eu conheço a Deus, eu sei que eu posso interceder por alguém e o Senhor, ele vai agir em favor dessa pessoa. Porque eu conheço o Pai. Eu conheço. Então, quando eu vejo algo acontecer e eu começo a orar a respeito daquilo, eu sei que o Senhor vai trazer a resposta. Porque eu conheço a Deus. Eu sei os meios que ele pode fazer, como ele vai agir. Eu sei que muitas das vezes ele não age na hora que nós queremos. Por quê? Porque tem coisas que nós pedimos, mas nós não estamos preparados para receber. Então, o Senhor, ele vai dar para nós processos. O Senhor vai dar para nós processos para nos moldar, para nos dar aquilo que nós estávamos querendo. Muitas das vezes, nós vamos ter que passar por processos. Muitas das vezes, você vai ter que passar por algo que você não queria passar, porque você pediu a Deus algo. Você pediu a Deus algo grande, algo da parte do Senhor, na sua oração, e Deus falou dessa forma: tudo bem, minha filha, eu vou te dar, tudo bem, meu filho, eu vou te dar, mas antes eu vou moldar o seu coração, mas antes eu vou testar o seu coração. Então, naquele momento ali, Deus, ele vai te dar primeiro um processo, e se você aprender em meio àquele processo e conseguir passar, ele vai dar o que você está pedindo. Porque tem coisas, que Deus não pode dar assim, porque nós não estamos preparados para receber.
eu aprendi isso na minha vida, que muitas das coisas que talvez eu pedi a Deus, eu não estava preparada naquele momento para receber. Talvez hoje, depois de uns 5 anos, 10 anos, eu já estou preparada para receber. Mas naquele momento atrás eu não estava preparada para receber. Então nós temos que entender como Deus trabalha, os processos que tem. Tem alguns, processos aí, mas eu falo assim a respeito de coisas materiais. Mas coisas que já tem na palavra do Senhor, como, a respeito de cura divina, porque o Senhor, ele disse, sobre a cura. Nós devemos sim manifestar a nossa fé, porque não é ficar pensando, será que Deus quer me curar? Mas a palavra diz que ele quer sim. A palavra diz que ele cura as enfermidades, que ele, sofreu em uma cruz para quê? Para poder levar todas as nossas dores e enfermidades. Aqui em Isaías 53, no capítulo 4, diz que ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, se aqui está falando que ele levou sobre si, eu vou crer nesse momento que eu posso exercer a minha fé e ser curada de qualquer mal, de qualquer doença. Eu não sei qual é o tipo de doença que você está enfrentando, ou se você está enfrentando algo, mas eu estou aqui nesse dia para te dizer que Cristo cura. Eu estou aqui nesse dia para te dizer que a sua oração ela tem efeito, feita da forma correta. Deus, ele escuta a sua oração e ele quer responder sim a sua oração. E na mesma maneira que a cura, ela é um direito nosso, porque Jesus, ele nos deu esse direito de receber cura. Cura, não só a cura interior, mas a cura física do nosso corpo. Então, nós podemos sim exercer a nossa fé para sermos curados, para sermos transformados, por dentro e por fora. Eu espero ter te ajudado nessa palavra de hoje. E nós vamos estar dando continuidade a alguns vídeos sobre oração. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Te peço que você também deixe seu like, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. E até o próximo vídeo.